abrirem suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon. Filemon, nós vamos fazer a leitura dos 7 primeiros versículos dessa epístola. Diz a suficiente palavra de Deus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, Senhor nosso, momento agora, Senhor, que nos dispomos a falar da tua parte, ó Deus. Após lida a tua palavra, que é perfeita, inerrante, infalível, autoritativa, suficiente, nós nos dispomos, ó Deus, a explicar e aplicar numa tarefa, ó Deus, altamente privilegiada. Quem pode, ó Deus, hoje, que homem pode, que homem nascido de mulher, que homem pecador, pode abrir sua boca e dizer que aquilo que fala é a verdade? Com toda a convicção, com toda a certeza. Somente, ó Deus, pela tua graça e a ação do teu Espírito, o Senhor nos dá a convicção, ó Deus, e te rogamos a condição de falar da tua parte, afirmando, Senhor, com toda clareza, aquilo, ó Deus, que o Senhor tem reservado para essa oportunidade. Deus bendito, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Não venhamos a proferir nada ao Senhor, contrário às tuas verdades. Tu conheces, ó Deus, a nossa fraqueza, e sabe que somos inclinados e propícios, ó Deus, ao pecado. Concede-nos, ó Deus, o teu favor nesse momento. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título do sermão é Demonstrando o amor a Cristo por meio do perdão. Demonstrando o amor a Cristo por meio do perdão. Essa é a temática, irmãos, de toda essa epístola. É uma epístola pequena. Então, nós vamos fazer uma série de exposições nesta carta. O título é o mesmo. Só que nós vamos ver aspectos, detalhes de cada uma das exposições. Então, os irmãos vão ver que o título do sermão, o título principal, vai ser o mesmo. Demonstrando o amor a Cristo por meio do perdão. Hoje nós vamos ver a primeira parte,
que vai tratar sobre a base do perdão. A base do perdão. E essa epístola, irmãos, eu até ouso dizer que é uma epístola pouco falada, né? Até mesmo pouco pregada. Mas contém nela, e isso eu quero trazer para os irmãos, uma das maiores demonstrações que o cristianismo pode dar. O assunto abordado aqui pelo apóstolo Paulo e sua manifestação na vida de uma pessoa vai qualificar essa pessoa, vai identificar essa pessoa como uma cristã autêntica, como uma cristã verdadeira. Essa marca aqui, o perdão é uma marca do cristão. Não existe cristianismo sem perdão. Não existe cristianismo sem perdão. Alguém pode ser qualquer outra coisa. E muitos cristãos são confundidos com outras qualificações. Me permita trazer algumas poucas. Uma pessoa pode ser bondosa, pode ser filantropa, ajudadora, gentil, colaboradora e tantas outras coisas. Mas se não for perdoadora, jamais será uma cristã. Jamais. Ela pode ser qualquer outra coisa, mas não vai ser cristã. E nessa oportunidade, nesse primeiro sermão, eu quero mostrar aos irmãos a base do perdão. Quando me refiro à base, eu estou falando do princípio, do fundamento, apresentado aqui nessa epístola pelo apóstolo Paulo. Mas deixe-me contextualizar essa pequena carta. Ela tem uma ligação, irmãos, com a carta escrita aos Colossenses. Ela foi escrita na mesma data, ela foi escrita no mesmo local e possui os mesmos portadores. O apóstolo Paulo escreveu essas cartas e entregou na mão de Tíquico e Onésimo para que eles levassem essas cartas, porque o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Então ele vai falar aqui, ele vai destacar aqui, em Colossenses muito e aqui também, a importância dos colaboradores do Evangelho. Irmãos, gravem isso. Como é importante. E como o apóstolo Paulo destaca aqueles que colaboram com o Evangelho. Dentre eles está Tíquico e Onésimo. Essa carta Paulo endereçou a Filemão. Filemão era um homem de posses, um homem rico, dono de servos, dono de escravos, convertido pelo ministério do apóstolo Paulo. Paulo fala isso no versículo 19. E ele morava em Colossos. Os versículos seguintes nos mostram, irmãos, e daqueles que nós lemos, e até o restante da carta, que Filemão tinha uma vida cristã que servia de modelo para os demais. Paulo, nesses primeiros 7 versículos, mostra que ele tinha fé em Jesus, amor para com todos os santos, e, irmãos, ele animava os santos. Paulo diz, o coração dos santos era reanimado pelo intermédio de Filemão. Esta carta, lógico, à primeira vista, é uma carta particular, porque é endereçada diretamente a Filemão, mas veja que o apóstolo Paulo também se dirige a Áfia e a Arquipo, bem como a igreja que está na casa dele. Então, Paulo está aqui, irmãos, mostrando que o assunto que ele vai abordar deve não apenas ter o conhecimento, mas também a participação de todos estes destinatários. E eu quero mostrar nessa primeira parte por quê. Por que era importante isso? Para nós também. Essa carta também, irmãos, é uma manifestação da providência de Deus e da sua chamada eficaz na vida dos eleitos. Qual é o enredo? Qual é a história resumida dessa carta? Pela graça de Deus, um escravo fugitivo que trabalhava para Filemão, possivelmente o havia defraudado. Possivelmente.
Nós vemos isso no versículo 18, quando Paulo diz, se ele deve alguma coisa, eu boto na minha conta que eu pago. Só o fato do escravo ter saído já trazia prejuízo para o seu senhor. Então ele possivelmente o havia defraudado, né? Ou seja, roubado e fugido. E ele conseguiu fugir para Roma. E lá, irmãos, como eu disse, pela graça, pela providência, o chamado eficaz, ele encontra com Paulo, que prega o evangelho e ele crê, ele passa a ser convertido. Alguns detalhes, irmãos, eles são muito importantes para a gente compreender a graça de Deus mais ainda. Estima-se, os estudiosos estimam, irmãos, que em Roma havia cerca de 60 milhões de escravos. Ou seja, em Roma, eu digo no Império Romano, 60 milhões de escravos. E havia, irmãos, todo tipo de escravo. Escravo não era só um escravo. A gente, às vezes, né, tem aquela visão dos filmes que o escravo tinha uma característica única, que trabalhava no campo e fazia aqueles trabalhos. Mas não. Haviam escravos caseiros, escravos que trabalhavam na casa em si, escravos que serviam especificamente aos seus senhores, eram os escravos familiares. Existiam os escravos artífices. Existiam profissionais como professores que eram escravos. Eles tinham habilidades, eles vinham, né, de outros locais escravizados, tinham muitas habilidades, então os senhores aproveitavam eles para ensinar. Haviam artistas, trabalhadores das diversas formas. Então, muitos tipos de escravos, milhares e milhões de escravos. E havia, irmãos, uma lei, uma orientação que quando um escravo desse ele fugia e era capturado, eles pegavam um ferro quente e marcavam a testa do escravo com a letra F, que representava fugitivos. E o destino, invariavelmente, desse escravo era a morte, a crucificação. Os irmãos sabem que um escravo não tinha direitos. O escravo era uma posse, era uma coisa do seu dono, era nesse contexto, nessa situação que Paulo envia Onésimo de volta ao seu dono. Só que agora sendo ambos cristãos. Irmãos, Filemão vai passar uma das maiores provas da sua vida até o momento. Veja, Filemão é um homem cristão, ajudador, mas ele ainda não havia passado por algo e ele vai passar. Deus vai lhe conceder, preste bem atenção nisso, irmãos. Deus vai conceder a ele a oportunidade de demonstrar o amor que ele tem a Cristo e a sua igreja, só que por meio do perdão. A gente não imagina, né? Há muitas formas de manifestar amor a Cristo. Nós falamos hoje de manhã, né, que muitas vezes o trabalho para o reino é facilmente visto e tem muitas motivações. E a gente olha para aquele irmão, para aquela irmã, olha como ele trabalha para Cristo. Olha como ele é ativo. Mas sofrer por Cristo é uma ótima manifestação de demonstração de amor cristão. O perdão também. E Paulo vai trazer isso, essa oportunidade para Filemão. Então eu quero mostrar para os irmãos, nessa noite, a base do perdão. A base do perdão, que vai ser o amor e a fé. Voltemos aos versículos iniciais. Eles são fantásticos, irmãos. Atentem bem aqui para isso. Conduzido pelo Espírito Santo, de forma
eu diria, irmãos, magistral. Paulo vai fazendo a sua corriqueira saudação no início da carta. Nós que lemos a Escritura, né, as cartas paulinas, existe uma estrutura básica nas cartas paulinas. A primeira coisa que Paulo faz é a saudação inicial. Ele se apresenta, ele saúda os destinatários da sua carta. Mas a maneira, irmãos, como ele se apresenta, irá de forma paulatina trazer grande significado à mente de Filemão. Filemão não tem noção, evidentemente, do conteúdo da carta. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, à medida que Filemão for lendo e relendo, e lendo e relendo e relendo essa carta, as palavras de Paulo vão ter cada vez mais significado e sentido para eles. Preste bem atenção. O versículo 1 nos diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Por ser uma carta curta, irmãos, Paulo vai tratando do assunto. Mas ele não começa a tratar do assunto logo depois da apresentação, não. Ele já trata do assunto na apresentação. Na sua apresentação. Como ele se coloca. Então veja, Paulo aqui se colocou como prisioneiro. Mas prisioneiro de quem? De Cristo Jesus. Filemão, irmão, sabe que Paulo está preso. Por causa de Cristo. Por causa. Ele está preso por causa de Cristo. Mas Paulo aqui se coloca como prisioneiro de Cristo. Ele sabe que Paulo está preso por causa de Cristo, mas ainda não sabe o pedido que Paulo vai fazer. Então, por esse motivo, Paulo se coloca na condição daquele a quem vai fazer o pedido. Paulo vai pedir por um preso, por um escravo, Onésimo. E ele se coloca como, logo, o apóstolo Paulo, como um prisioneiro. Veja, ele não evoca para si a posição de apóstolo. Ele podia dizer, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não tem nenhum problema. Mas ele não o faz. Ele não traz consigo a autoridade inerente do seu cargo. Mas ele vai pedir por um escravo e se coloca na condição de um escravo. Olha, e veja que coisa maravilhosa, irmãos. E veja que ele não se coloca como na condição de um prisioneiro romano, mas de Cristo. Por quê? Porque ele também está dizendo a Filemão que Cristo tem um controle absoluto sobre a sua vida. E isso vai dizer mais ainda a Filemão que a fuga de seu escravo, que talvez ele nem contasse mais com a sua recuperação. Ele disse, o cara fugiu, eu nunca mais vou ver, já tempo perdido, Deus sabe. Paulo está dizendo a ele, com essas palavras, que a fuga desse prisioneiro estava no controle de Deus. Nada fugia do controle de Deus. A carta é também escrita tendo Timóteo como destinando, classificado aqui como um irmão. Por quê? Porque Paulo quer mostrar a íntima relação espiritual que eles têm um com o outro. Ele diz, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Ao amado Filemão, também nosso colaborador. Então, Paulo classifica Filemão como amado irmão e também colaborador. Por quê? Era um daqueles que lutava pelo reino. Assim como Epáfras, Tíquico, Onésimo, Lucas e tantos outros. Agora, observem isso aqui, irmãos. Quando a carta aos Colossenses fosse lida, lembra dos irmãos? A carta aos Colossenses foi escrita no mesmo lugar, na mesma hora, na mesma circunstância, na mesma data que a carta a Filemão. Quando a carta aos Colossenses fosse lida, Onésimo ia ser lida para todos. Onésimo estava na mesma condição espiritual que Filemão.
Estava na condição de colaborador. Agora veja, irmãos, que impacto não seria para Filemon escutar que um escravo seu, fugitivo, ímpio, um incircunciso, estava na mesma condição espiritual que ele. Um homem livre, rico, um colaborador do Evangelho. Paulo considerou um escravo fugitivo e ladrão na mesma condição de um colaborador do Evangelho. Evidentemente que Onésimo deixou de ser ladrão. Mas isso, a condição a qual que Filemon leu foi essa. E mais ainda, no mesmo pé de igualdade, irmãos, nós sabemos e dissemos que o escravo não valia nada, ou pouca coisa. O escravo só valia para o seu dono naquela época se ele lhe desse alguma produtividade, produção. A distância, irmãos, era imensa entre um livre e um homem de posses e um escravo. Mas Paulo faz isso aqui, ó, pega Onésimo e coloca nesse pé de igualdade. Ele não é só um ajudante agora. Onésimo não é só um amanuense de Paulo, um ajudante seu. Ele é um colaborador do Evangelho, um colaborador de Deus, um colaborador do reino de Deus. E olha o versículo 2. Também é destinada à irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa. Entende-se, irmãos, que Áfia e Arquipo eram membros da família de Filemon. Áfia sendo sua esposa e Arquipo seu filho. Então o apóstolo Paulo, o que é que ele está fazendo? Está envolvendo a família de Filemon num assunto que ele certamente ia necessitar de ajuda para lidar. Presta atenção nisso, irmãos. Nada aqui é colocado destinatário, nada aqui é à toa. As palavras que aqui são colocadas não são simplesmente para dar volume a uma carta pequena. Elas foram dirigidas pelo Espírito. Paulo sabe que ninguém melhor do que a esposa e o filho, conduzidos pelo Espírito, para ajudar Filemon a lidar com essa situação agora. Porque eles eram crentes verdadeiros. Então a gente aqui já aprende, já faz uma aplicação de que há assuntos, há questões, há problemas e dificuldades que necessariamente precisam da colaboração dos crentes para serem superados e resolvidos. Irmãos, não importa o quanto experiente ou instruído seja o irmão ou a irmã, nós sempre devemos estar dispostos a ajudar a resolver determinados problemas, porque a vida cristã tem muitas facetas, são muitas situações pelas quais nós passamos durante a nossa vida. A vida cristã, irmão, não pode ser descrita como uma linha linear do tempo. Os acontecimentos, as situações, as circunstâncias às quais os crentes são submetidos ao longo de toda a sua vida são diversas, variadas. E determinados problemas chegam para ser tratados, muitas vezes, não em momentos de tranquilidade, de paz, mas em momentos de turbulência. Muitas vezes de fraqueza. E o que fazer? A resposta está aqui.
Ajuda, colaboração. Ora, um homem experiente como Filemão, como o apóstolo Paulo descreveu aqui, precisava de ajuda? Precisava. Precisava. E olha, irmãos, que na carta aos Colossenses havia uma exortação a Arquipo. Mas ele era companheiro de armas. A expressão é essa que o apóstolo Paulo lá usa lá em Colossos. Companheiro de armas, era companheiro de luta. E nós vimos que as armas não eram essas armas. Aprendemos hoje de manhã. Eram as armas dos filhos da luz. Era a armadura de Deus. Nós devemos usar essas armas. Não as armas dos homens, não as armas dos filhos das trevas. E ele estaria ali para ajudar nessa questão difícil e inesperada para Filemão. Imagine, irmãos. Está Filemão em casa, a igreja na sua casa, e ele lá, e Paulo dá bom testemunho dele, e os irmãos de Colossos são uma bênção. Se você for ler, eles são uma bênção. Tem modelo, é um modelo também. E Filemão agora dá de cara com Onésimo, retornando. A relação dele antes era de senhor, escravo e servo. Mas agora não vai ser mais. Vai ser de irmão para irmão. Ele vai precisar exercer o perdão. Eu não sei, a Bíblia não diz o que é que Onésimo fazia lá, mas prejuízo ele trouxe. E Paulo envolve Áfia, Arquipo e a igreja toda. Olha o final do versículo 2. E a igreja que está em tua casa. Ou seja, se fosse uma carta só particular, irmãos, era só para Filemão, entregue na mão de Filemão, seladinha com meu selo aqui, e é exclusiva para ele. Mas não é não. Não é assim não a carta. Todos estão aqui envolvidos. Todos vão colaborar com essa questão. Todos devem ajudar Filemão a demonstrar o amor cristão por meio do perdão. E a igreja toda vai crescer com isso. Vai crescer Filemão, um líder. Todos vão crescer juntos. Todos vão aprender. Por não haver templos, irmãos, nos primeiros séculos da era cristã, as famílias cultuavam a Deus em seus lares. A igreja primitiva contava com muitos irmãos hospitaleiros. Até porque as igrejas, muitas delas eram pequenas, tinham poucos membros. Então, Paulo os saúda com palavras já bem conhecidas nas suas cartas. Olha o versículo 3. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O que é que Paulo diz? Que o favor imerecido de Deus, que é a graça, tem como resultado a paz. A paz com Deus e com a igreja de Cristo Jesus. Que lição nós aprendemos, irmãos? Que a base do perdão é o amor e a fé. Primeiro, a fé para com Cristo. Olha lá, novamente. Versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Qual é a gratidão de Deus que Paulo faz na sua oração? É pelo relacionamento de Filemão com Jesus e com os irmãos. Paulo sabia disso, irmãos, porque haviam mensageiros que traziam com fidelidade as informações para o apóstolo Paulo do que acontecia nas igrejas.
Eram os colaboradores. Epáfras era um deles. Ele era líder espiritual da igreja de Colosso, mas estava colaborando diretamente com o apóstolo Paulo. Trouxe informações fidedignas para que Paulo pudesse escrever com segurança, conduzido pelo Espírito Santo, para falar o coração de Filemon. É muito importante, irmãos, colaboradores fiéis do reino de Deus. Quem tem como fazer uma leitura real, espiritual do que está acontecendo. De quem contribui com a igreja. De quem contribui com os irmãos, instruindo, orientando. Acudindo. Vendo alguma coisa que, e biblicamente, aqui, dando orientações. Evidentemente, Onésimo também falou a respeito de Filemão a Paulo. Depois de convertido, ele tinha condições de dar testemunho. Fiel, né? Antes, não. Eu vou fazer uma aplicação rápida. Tome muito cuidado, tá certo, irmãos? Também quando veio determinados testemunhos de ímpios. Cuidado. Já vi muitos crentes confiar totalmente na palavra de um ímpio. Tome cuidado. Só diz uma coisa, você toma como verdade, assim, nem questiona, nem verifica, nem nada. A Bíblia diz que nem é para fazer isso. Fecha aspas. Depois de convertido, Paulo estava vendo a fé para com Cristo em Filemão. Fruto da graça de Deus. Filemão não tinha só fé inicial de um convertido, mas de uma pessoa madura, de uma pessoa regenerada, uma fé acompanhada dos frutos, cria em Cristo Jesus. E, irmãos, o princípio das boas obras é a fé em Cristo Jesus. E é isso que agrada a Deus. Não é o que está lá escrito em Hebreus 11:6? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Como frutificar sem fé? Você não vai fazer isso. E essa fé e esse amor era uma marca da igreja de Colosso. Você vai ler, deixa eu ler lá depois, Colossenses 1, do 3 ao 4, Paulo diz que isso era uma marca também da igreja. E Paulo enfatiza isso na vida do líder da igreja. Então, irmãos, meras realizações, meros atos, por melhores e maiores que sejam, por mais benéficos que sejam, se não foram feitos por fé, não adianta nada. Entende? Não adianta nada. Tudo que nós fazemos tem que ser por fé, por convicção, que é para o agrado de Deus, que é para a glória de Deus. Romanos 14, 23, a parte B diz, e tudo que não é de fé é pecado. Então Paulo sabia, irmãos, que a base para o perdão era a fé em Cristo Jesus. Crer em Cristo, crer em quem Cristo era, crer na obra de Jesus Cristo, para poder manifestar perdão. Como temos estudado a respeito do ministério de Jesus Cristo em Lucas. Você vê Cristo, você vê as obras de Cristo, você vê a instrução de Cristo, você vê o exemplo de Cristo e você mostra frutos. Frutos compatíveis com a fé em Cristo Jesus. Filemão, irmão, só vai conseguir perdoar pela fé em Cristo. Ele vai ter que fixar os olhos em Cristo, assim como qualquer um de nós. Filemão vai ter que olhar para a obra completa e perfeita de Cristo, vai contemplar a humilhação de Cristo e vai lembrar que Cristo na cruz olhou para os seus algozes e disse, perdoa-lhes porque não sabem
o que fazem. Se você não tiver fé em Cristo, você esquece disso. Você não consegue fazer isso. Somente por fé, irmãos, você tem condições de perdoar. Paulo viu fé em Filemon. Viu que essa fé continuava. Paulo viu que era uma fé verdadeira. E por isso, ele podia contar com essa fé para o pedido tão significativo que ele iria fazer. Porque sem fé em Cristo não há perdão. O perdão verdadeiro tem sua sustentação nos pilares da fé em Cristo. Grave isso. Irmãos, escute bem. Preste atenção nisso. Você não tem estrutura para perdoar. Em você mesmo você não tem. Quem lhe ofende, quem lhe magoa, você não tem. Se não sustentado pela fé em Cristo. Se não firmado nele. Se não for assim, você fraqueja no perdão. Você diz que perdoa, mas não perdoa. Você se esforça para esquecer. Você passa um tempo e esquece. Você o ator faz. O que é que o ator atua? Você incorpora um personagem de perdoador. Mas uma hora isso vai aparecer. Uma hora você vai se lembrar de tudo. Uma hora você vai lembrar de todas as ofensas que você recebeu. O que é que a fé em Cristo faz? Nos lembra. Sim, nos faz lembrar, não da ofensa que recebemos, mas do perdão que nós recebemos em Cristo Jesus. A fé nos faz lembrar da necessidade de imitarmos Cristo Jesus. E ela nos dá a condição para perdoar. Então, irmãos, a base do perdão é, em primeiro lugar, a fé em Cristo Jesus. Em segundo lugar, o amor. O amor. Para com Cristo e para com os irmãos. Versículo 5. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Isso quer dizer, irmãos, que fé e amor andam juntos. A fé em Cristo nos faz amar a Deus e ao próximo. A fé nos faz amar os mandamentos do Senhor, a não tê-los como pesados, tê-los como desejáveis. Nos faz entender que os mandamentos nos são uma proteção, um cuidado, e não um impedimento, um empecilho e um fardo. A fé em Cristo Jesus nos faz amar o nosso próximo, nos faz amar todos os santos e faz amar até aqueles que nos fazem mal, são os nossos inimigos. Como é que você ama um inimigo? A base para isso é a fé em Cristo. E não pode haver fé verdadeira onde o amor está faltando. Porque a fé opera pelo amor. E não pode haver amor verdadeiro onde não há fé. Fé mantém os irmãos unidos e uns amam aos outros. Paulo reconheceu o amor de Filemon para com todos os santos, para com ele, e isso para Paulo era um refrigério. Isso, imagine se não fosse, irmãos, o peso que seria para Paulo mandar uma carta dessa. Então, irmãos, quando se ama a Cristo, e se tem fé em Cristo, se ama os irmãos. João nos diz
nas suas cartas o seguinte. Na primeira carta, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nos versículos 20 e 21, ele diz: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, Paulo agradece a Deus em oração pelo relacionamento de Filemon com Cristo e com os irmãos. Aí eu pergunto, qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela vida dos seus irmãos? Será que você nunca foi abençoado de alguma forma pelo seu irmão? Ou você não conseguiu ver isso? Você estava tão fechado, seus olhos estavam tão cegos, que você não viu seu irmão lhe abençoando. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus por eles? Ou seus olhos só estão para enxergar o argueiro? Irmãos, pense consigo mesmo. Quantos argueiros você não tem na sua vida? Eu acredito que você vai dizer assim, pastor, tem argueiro, tem umas frepinhas maiores, a gente chama de frepa aqui no Nordeste, né? Tem muitos, não tem? Quando você olha para o irmão, qual é a primeira coisa que você vê nele? Logo o argueiro. Seus olhos. Você deve estar com uma trava nos olhos. A Bíblia diz, tira primeiro. Porque enxergar um argueiro no olho, os irmãos sabem que é um argueiro, é uma coisa lá, né? Pouquinha, pequenininha, mas você conseguiu ver. Tome muito cuidado. Você está olhando para os detalhes, para as minúcias da vida do seu irmão, assim, para enxergar o argueiro. Quem vive normalmente com esses olhares, de enxergar argueiro, está com uma trave no olho. Está com uma trave. Você agradeceu a Deus? Você tem estimulado seu irmão com palavras a prosseguir no caminho da santidade? Suas palavras são nesse sentido? Ou quando você se reporta a determinado irmão, só fala dos defeitos? Só lembra dos defeitos? Não lembra de mais nada, nenhuma bênção, nenhuma instrução, nenhuma palavra de orientação que deu, nenhuma ajuda. Em nenhum momento o irmão lhe deu uma palavra que lhe ajudou em qualquer área da sua vida. Em nenhum momento ele lhe ofereceu ajuda, quis lhe ajudar. Pense bem. Irmãos, Paulo reconheceu que Filemão manifestou amor para com todos os santos no passado e ainda o fazia no presente. Mas, preste atenção, havia algo mais que o apóstolo Paulo desejava para Filemão. E algo mais era esse? Era o desafio. Esse amor precisava ser aprimorado. Olha o desafio. Ele amava, mas podia crescer mais em amor. Esse amor podia ser mais qualificado.
Assim, irmãos, como em tudo em nossas vidas pode ser melhorado, assim também ia ser na vida de Filemão. E o velho apóstolo Paulo iria trazer para ele essa verdade. Olha o versículo 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, olha a expressão que Paulo vai usar agora, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Então veja, Paulo ora para que Filemão, que já demonstrou seu amor e sua fé de tantas maneiras, tanto para com Cristo como para com seus irmãos, agora subisse um degrau. Subisse um degrau. Para que os frutos dessa fé e desse amor fossem mais notáveis. Para que Filemão agora, com essa atitude, pudesse constranger os outros a fazer igual aqueles que estavam na sua casa, aqueles que se reuniam na sua casa, para que sua luz brilhasse ainda mais forte diante dos homens e ele pudesse glorificar a Deus. Então Paulo vai pedir que ele cresça em amor. Paulo viu ali, irmãos, uma oportunidade para ele crescer, ele exercitar isso. Olha que circunstância maravilhosa. Para Filemão, irmãos, um grande desafio, mas também uma grande oportunidade. E Paulo, irmãos, veja, ele vai pedir, não vai ordenar. Ele pede. Mas Paulo tinha autoridade, irmãos, para ordenar. Mas ele pede. O que está permeando isso aí, irmãos? O amor. O que é que Paulo vai pedir? Filemão, perdoa esse escravo fugitivo que te deu tanto prejuízo. Sabe por que também era difícil, irmãos? Porque aqui que nós vimos, escravo não valia nada aos olhos do mundo. Mas agora, ele mudou de status. Ele vale muito. Alguém que antes era inútil, agora é muito útil. Alguém que possivelmente lhe roubou, agora ia estar com a sua conta quitada. Filemão ia ter a oportunidade de manifestar o amor a Cristo por meio do perdão a alguém que, humanamente falando, não merecia. Irmãos, uma atitude dessa na sociedade da época ia ser motivo de crítica e de reprovação. As leis permitiam a Filemão se desfazer desse escravo. Porque era um objeto. E Paulo, irmãos, fez um pedido no sentido oposto. Ele disse, olha, ele, para o mundo, ele agora não vale nada, mas ele está valendo muito. E o evangelho é assim, irmãos. O evangelho anda na contramão do mundo. A mensagem do evangelho é o inverso do mundo. A mensagem do evangelho é loucura para o mundo. Filemão não esperava isso, certamente. Mas é assim, irmãos, que ocorre. Quando a gente menos espera, lembra dos ensinos de manhã? Acontece. E Paulo o levou a reconhecer a graça de Deus sobre sua vida. A reconhecer que ele tem manifestado fé e amor para com Cristo e para com todos os santos, para ele exercer mais misericórdia e mais perdão para com os irmãos. Especialmente agora na oportunidade com Onésimo. Então, irmãos, a base para o perdão é a fé e o amor. Versículo 7, para concluirmos. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor,
porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Por Filemão ter sido e ainda ser um bálsamo para os santos, em tempos de dificuldades e necessidades. Ele deveria continuar sendo, só que de forma mais abundante, aumentando isso. Irmãos, o amor cristão sempre abençoa as pessoas. Mas essa bênção sempre pode ser aprimorada e aumentada. Como está o exercício da sua fé e do seu amor hoje? Primeiro, para com Cristo. Como está o exercício da sua fé e do seu amor? Eles são uma base sólida e firme para você exercitar seu amor e perdão para com os outros? Se não, se você não está exercitando isso, você está vendo que sua base está fraca. Está fraca. São suficientes para você reconhecer, por meio de gratidão, o bem que tem recebido? Principalmente e inicialmente da parte de Deus? Ou você não tem recebido bem da parte de Deus? Ou você não tem recebido graça da parte de Deus? Ou você não tem recebido perdão da parte de Deus? Você tem procurado o bem dos outros? Paulo buscou o bem de Onésimo. Você tem procurado o bem dos outros? Ou você, não, cada um na sua. Cada um tem suas coisas, seus problemas, eu tenho os meus. E cada um se vire. Você resolva lá. No máximo, se eu vou orar daqui. Eu vou orar daqui. Como é que você tem lidado honestamente com isso? Perguntar mais, você tem levado o fardo dos outros? Porque a ordem, a exortação é: levai as cargas. Você leva a carga ou você bota mais carga nas costas do irmão? Porque quando você deixa de ajudar, você está fazendo isso. Né? Você tem sido um bálsamo, um lenitivo, um alívio para os outros, para seus irmãos, para quem está à sua volta. A base, irmãos, para isso é a fé e o amor. É só assim que a gente vai poder demonstrar o amor que nós temos por Cristo, por meio do perdão que nós recebemos de Cristo. Que Ele nos faça entender, irmãos, a sua mensagem. Amém. Vamos orar.